Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Mas antes, vamos tomar o nosso café da tarde com palavra. Tá uma delícia. Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto, de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui essa palavra aqui é o final do livro de Deuteronômio, mostra a transição de liderança de Moisés para Josué. Moisés foi um grande líder, né? Nós sabemos que Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito, cativeiro de 400 anos. Deus usou Moisés ali com muito poder, muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas. Moisés foi o profeta que fez mais sinais na Bíblia. Ninguém conseguiu repetir os sinais que Moisés fez, mas chegou um tempo de Deus transicionar, chegou o tempo de Deus mudar a forma que ele ia agir com o povo. Com Moisés, a liderança de Moisés usou muito ali o cajado. Só que a liderança de Josué era uma liderança de guerra, de espada. Deus falou para Moisés falar com a rocha, e Moisés acabou batendo na rocha. Ali Deus fez um teste com Moisés e viu que Moisés perdeu a capacidade de aprender, de mudar. Moisés não seria mais aquele líder que ele foi no deserto, porque o que Deus iria fazer não era a mesma coisa do que o povo estava caminhando no deserto. Ali Deus ia conquistar, Deus ia guerrear, e Moisés, ele não entendeu mais a liderança de Moisés. Eu creio que foi os desgastes, né? A dificuldade, o povo era muito arredio, então Moisés ali ele já estava desgastado, e Deus falou para Moisés: fala com a rocha. Ele foi e bateu na rocha. Só que Deus ele tem falado uma palavra comigo já tem um tempo, já uns 3 anos atrás. Ele falou: o cajado vai cair na nação brasileira. E eu entendi que é isso. A forma de liderar vai mudar. Aquela liderança do cajado, aquela liderança mais dura, aquela liderança no cabresto. Eu acho que essa geração não vai suportar, não suportaria esse tipo de liderança. A liderança vai ser mais uma liderança da palavra. Tanto que Deus fala para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Moisés, pega o teu cajado, pega Arão e vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e bateu, porque Moisés só sabia fazer as coisas através do seu cajado. Então, chegou o tempo de Deus levantar Josué. Moisés já veio preparando Josué no meio do caminho. Desde quando ele bateu na rocha, Deus já tinha falado que não se agradou daquilo que Moisés tinha feito, e Moisés começou a preparar Josué, a transição, porque Moisés foi um grande líder. Isso aqui já mostra o grande líder que Moisés fez, porque tem líder que tem dificuldade de passar o bastão, de abençoar outras pessoas. Vê que aqui na palavra diz que Moisés colocou a mão sobre a cabeça de Josué antes de morrer. E chegou a hora de Josué liderar. Mas eu creio que Josué estava um pouco preocupado. Josué era guerreiro, era de guerra. Agora ele ia ter que ser o líder principal do povo. Então, desde lá de trás, Moisés veio preparando Josué. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E quando chega aqui no livro de Josué, Deus também começa a falar com Josué. Fala no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. No versículo 7, então somente esforça e tem muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque é difícil mesmo você assumir uma liderança. Então eu creio que nessa tarde Deus está me usando aqui para falar para alguém, para algumas pessoas. Chegou o tempo de transicionar algumas lideranças, e não tenha medo, porque se Deus te chamou, Ele te garante. Olha o que ele fala para Josué no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então Deus veio preparando Josué através de Moisés, e chegou a hora de Deus falar face a face com Josué.
Então, eu creio que chegou um tempo de transição na nação brasileira. Chegou o tempo de mudar algumas lideranças, alguma forma de liderar. Então talvez Deus possa estar te chamando para cumprir algo, para fazer algo, e você possa estar um pouco apreensivo, um pouco com medo. Poxa, mas o meu antigo líder, ele era uma pessoa de muita influência, tinha muito conhecimento, era muito sábio, era muito desenrolado, e eu ainda estou com medo. Mas só que eu vou te lembrar também que Moisés, esse grande líder aqui que nós estamos falando na Bíblia, ele também, no momento que Deus chamou ele, a sarça estava pegando fogo, ele ficou com medo. Ele falou que tinha problema, dificuldade na fala, e Deus teve que levantar Arão como um profeta, e Moisés seria como Deus. O que Moisés falasse, Arão passaria ao povo, porque Moisés tinha problema na fala. Então eu creio que Josué também teve esse medo, porque Josué era um guerreiro, o negócio dele era usar a espada, agora ele ia ter que usar a espada e comandar também toda uma nação. A palavra os estudiosos dizem que aproximadamente 2.000 a 3 milhões de pessoas. Então Josué talvez estava com medo, então, mas Deus veio falando com Josué: seja forte e corajoso, esforça-te, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não aparta da tua boca a palavra do livro da lei, para ele não se apartar da palavra, para ele praticar a palavra. Não, eu estou meio que enrolado aqui no versículo, mas é mais ou menos isso. Mas Deus está me trazendo aqui para te dizer: Ele vai levantar novas lideranças na nação brasileira. Talvez aí no seu trabalho, talvez aí na sua igreja, talvez aí no seu bairro. Se Deus te chamou, se Ele está falando com você, Ele vai te garantir, assim como Ele garantiu Josué. Josué conquistou as 31 cidades que ele tinha para conquistar, mas Josué também foi um grande líder. Foi o Josué que entrou na terra prometida, foi ele que levou o povo para atravessar o Jordão. Então Deus está te chamando, está te levantando para atravessar esse Jordão. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Chegou o tempo de Deus fazer coisas novas na nação brasileira, então Ele vai usar novas pessoas. Nós temos que agradecer os líderes que nos trouxeram até aqui, aqueles que carregaram a arca até aqui, mas Deus está falando: chegou a hora de vocês que vieram no deserto, aprendendo, crescendo, 40 anos de deserto que nós viemos passando, e você vê que a igreja no Brasil, ela começou a crescer. Eu vi a pastora Valnice Milhomes falando, começou em 83, o boom da igreja no Brasil. Deus mandou ela levantar 1.000 mulheres intercessoras para fazer crescer a igreja evangélica, a igreja protestante no Brasil. E que você vê também que o governo militar é quase na mesma época que acabou o governo militar, em 84. Então agora faz o quê? 40 anos dessa transição do crescimento da igreja e que o Brasil virou uma democracia. Então as coisas acho que estão batendo aqui certinho com aquilo que Deus falou comigo. Deus falou comigo em 2022, o Senhor falou comigo: vocês vão viver grandes coisas na nação brasileira e vocês vão tomar tudo aquilo que foi colocado nas mãos de Satanás. Vocês vão viver tempos de Josué na nação brasileira, de recuperar tudo aquilo que foi colocado nas mãos dos nossos inimigos. Então se levanta aí, Deus vai levantar novos líderes, novas lideranças, pessoas cheias do Espírito Santo, como foi Josué, para nós guerrearmos em favor dessa nação e tomarmos tudo aquilo que foi entregue nas mãos de Satanás. Então por isso que Satanás tenta, nos dividir, ele tenta separar o povo, esquerda, direita, e comunismo com extrema direita, para quê? Para afastar um do outro, porque um povo dividido é mais fácil de ser conquistado. Então recebe essa palavra no seu coração. Deus está levantando novas lideranças na nação brasileira, e você e eu, nós podemos ser um desses líderes que Deus vai levantar. Então vamos orar para que sejamos cheios do Espírito Santo. E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém? Olha o cafezinho para fechar.